Fala, curiosos, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Davi Costa e bem curiosos. No vídeo de hoje vamos tratar sobre animais, mas não vamos falar dos animais que convivemos no dia de hoje, mas sim os animais que viveram há milênios de anos atrás. Sim, eu estou falando dos ancestrais dos répteis, os dinossauros. Répteis gigantes que viveram há milhões de anos atrás, desde a primeira era. Mas eu não vou falar aqui sobre todos os dinossauros que viveram, mas aqueles que eram os mais perigosos, os dinossauros que vocês vão agradecer por estarem extintos. Entre esses dinossauros, os mais perigosos eram os carnívoros. Os carnívoros eles eram os mais territoriais, eles atacavam as presas, se alimentavam das carnes dele e até mesmo das carniças dele. Eles lutavam muito pelo território, atacavam outros dinossauros da mesma espécie. E aqui eu listei os 10 dinossauros carnívoros que vocês não gostariam de tropeçar. Então, se você tem curiosidade nesse tipo de assunto, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Aproveita também para comentar no vídeo o que você achou. Então, bora pro vídeo. O primeiro deles era o mais conhecido nos filmes de Jurassic Park e Jurassic World, o Tiranossauro Rex, que tem esse nome por ser conhecido como o Rei dos Tiranos. O Tiranossauro Rex viveu no período Cretáceo há aproximadamente 66 milhões de anos atrás, e seu habitat era na Ásia e na América do Norte. Ele chegava a pesar 8 toneladas e seu tamanho podia chegar aos 6 metros de altura e mais 15 metros de comprimento. O Tiranossauro Rex ele andava sobre 2 patas com garras fortíssimas que uma delas até não chegava ao chão. Suas pernas eram tão fortes que chegavam a sustentar o peso do seu corpo. É mesmo? E a correr numa velocidade de 48 km por hora. Ele ainda possuía 2 braços minúsculos com 2 dedos e garras, que comparado ao tamanho desse animal era meio ridículo. E não se sabe ao certo por que os braços dele eram minúsculos. Não se sabe se era para agarrar as presas ou para se apoiar em algumas coisas. E um fato muito curioso sobre os tiranossauros é que eles tinham um crânio achatado, que comprovava que deveriam ocorrer várias lutas violentas entre os tiranossauros pelo território ou até mesmo por acasalamento. Muito interessante sobre os tiranossauros, como eles viviam naquele tempo, por serem tão territoriais e tão caçadores. Mas daqui em diante vocês vão conhecer outros dinossauros carnívoros que podiam se sobrepor aos tiranossauros, que são considerados mais perigosos do que os tiranossauros rex. O nosso segundo dinossauro é o espinossauro, que viveu no período Cretáceo há 66 milhões de anos atrás. Esse dinossauro habitava o norte da África. Ele podia pesar 8 toneladas e seu tamanho era de 5 metros e podia chegar a 15 metros de comprimento. O espinossauro ele é conhecido por ter esse nome pelo significado largato espinho. E não é à toa que ele tinha esse nome, pois ele era diferenciado de outros dinossauros, pois ele tinha nas suas costas uma vela dorsal. Essa vela dorsal era prolongada por vértebras na coluna que podiam medir a aproximadamente 2 metros e era coberta pela sua pele. E um fato curioso sobre essa vela dorsal é que, segundo os cientistas, ela armazenava calor, e isso ajudava a ele ser mais ágil do que qualquer outro réptil maior do que ele. O espinossauro poderia andar sobre 2 ou 4 patas, pois os seus braços, diferente do tiranossauro, eram maiores e possuía garras afiadíssimas que podiam muito bem rasgar uma presa ou até agarrar elas. E os seus dentes tinham um formato cônico, que eram muito afiados e podiam rasgar ou arrancar um pedaço de uma presa. E o que torna o espinossauro ser muito mais perigoso do que os tiranossauros é que, além de eles atacarem em terra firme, eles também atacam na água. Eles podem nadar como os crocodilos. Sem falar que as narinas dele permitiam que eles respirassem, mesmo com a parte da cabeça dele submersa.
E para piorar, eles tinham um olhar guloso. Quando eles olhavam uma presa de longe, eles atacavam de surpresa, agarravam elas pelo pescoço e sacudiam elas como se não fosse nada. Com certeza vocês não vão querer cruzar com um dinossauro como esses e vão agradecer muito por ele estar extinto. Em terceiro lugar, eu listei o dinossauro mais conhecido popularmente, o Velociraptor, que tem esse nome por ter o significado ladrão veloz. O Velociraptor ele viveu no final do período Cretáceo e habitava os continentes asiáticos. E por mais difícil de acreditar, galera, esses dinossauros eles podiam chegar a uma altura de meio metro e 1 metro. Diferente do que nós estamos acostumados a ver no filme Jurassic World e Jurassic Park, que lá eles mostram que eles têm um tamanho de uma pessoa adulta. Mas o tamanho real dele é de meio metro a 1 metro. E eles podiam pesar 15 quilos. E seu comprimento podia chegar até 2 metros. O Velociraptor ele é conhecido por ser o dinossauro carnívoro mais poderoso daquela história. Um fato curioso sobre os Velociraptores é que eles tinham um crânio que era achatado, estreito e alongado. Eles possuíam cerca de 50 dentes afiados e serrilhados. E isso tornava ele a ter uma das mandíbulas mais poderosas do mundo. Sem falar também que nos braços ele possuía 3 garras. Essas garras eram tão afiadas que podiam segurar uma presa ou até mesmo rasgar ela sem nenhum erro. O dano era muito fatal e podia até mesmo matar a presa na hora. Outra coisa no Velociraptores é que eles tecnicamente não eram só répteis, eles também eram aves. Mas assim como os pinguins e os avestruz hoje em dia, os Velociraptores não podiam voar, mas como vocês sabem, eles eram muito velozes. Suas patas traseiras eram tão rápidas que podiam atingir uma velocidade de 60 km por hora. E o que tornava os Velociraptores a terem o título de excelentes predadores é que eles caçavam em bando. Se nos filmes do Jurassic Park os Velociraptores eles são muito perigosos, imagine na vida real, pessoal. O próximo dinossauro que eu vou falar é o réptil voador mais conhecido popularmente, o Pterodáctilo, que apesar de ser conhecido como o dinossauro voador, ele não é necessariamente um dinossauro. O termo correto para ele é pterossauro voador. Eles habitavam pelo mundo todo e viveram na era mesozoica, de aproximadamente 65 a 150 milhões de anos atrás. Seu peso podia chegar até 2 kg, mas o seu comprimento podia chegar a 30 centímetros e das suas asas de uma a outra podiam chegar de até 75 centímetros. Os pterodáctilos tinham um bico alongado. Não me diga! E diferente das aves, os pterodáctilos eles não tinham pernas traseiras, mas as suas asas eram semelhantes aos morcegos. E quando eles estavam no solo, andavam sobre 4 patas. Mas eles passavam boa parte do seu tempo no céu. E eles voavam tão rápido que chegavam a ter a velocidade de um avião. Mas o engraçado nos pterodáctilos é que, como no filme Jurassic Park 3 mostra que eles eram comedores de gente, os pterodáctilos eles caçavam animais pequenos, como peixes e outras presas que eram menores do que eles. Agora, em quinto lugar, vamos falar dos Dilophosaurus. Viveram no período Jurássico há aproximadamente 208 milhões de anos atrás. Eles habitavam a América do Norte, podiam pesar 400 quilos, e o engraçado é que eles tinham uma altura de 2,5 metros e tinham um comprimento de 7 metros. O nome de Dilophosaurus significa lagarto de cristas, pois ele tinha esse nome por causa das cristas que ficavam na sua cabeça. Essas cristas duplas tinham mais ou menos a altura da sua cabeça e tinham um formato de V. Não se sabe ao certo para que essas cristas serviam, mas segundo algumas informações científicas, provavelmente essas cristas eram usadas para travar batalhas com outros dinossauros e eram usadas até mesmo para a atração de fêmeas para o acasalamento. Esses dinossauros eles podiam andar em 2 patas
chegavam a uma velocidade de 30 km por hora ou 50 km por hora, tinham braços fortes, com garras afiadíssimas e uma cauda bem alongada. Seu maxilar era bem estreito e fraco. Isso dá a entender de que eles usavam as garras para rasgar as suas presas enquanto seguravam. Seus dentes eram afiadíssimos e eram semelhantes a de um crocodilo hoje em dia. Agora, em sexto lugar, vamos falar sobre o Albertossauro, que significa lagarto aberto. Ele tem o seu nome porque seus ossos foram encontrados em Alberta, no Canadá, o que significa que ele viveu na América do Norte. Não tem muito o que falar sobre os Albertossauros, pois pense neles como os antecessores, só que um pouco menores dos tiranossauros. Eles podiam chegar a ter um comprimento de 9 metros e podiam pesar 3 toneladas. Eles eram muito semelhantes aos Tiranossauros Rex e viveram no período Cretáceo, há aproximadamente 76 e 74 milhões de anos atrás. Mas naquele tempo eles eram considerados como os grandes terópodes. E uma curiosidade sobre os Albertossauros é que eles se dividiam em 3 espécies: os Albertossauros liberatus, os Albertossauros sarcopados. Tem um monte de Albertossauro aqui na Terra Física. Aqueles dragões, aqueles dinossauros, aquelas meninas que não podem perder. Um molequeado que já estão sem abrir. Eu acho que eu vou colocar isso daí. Albertossauro. Só aquela parte escura lá. É aquela... Aí tu fala, as localidades que ela se espalha, as regiões são na terra firme, Juruna. Guamá. Caraca. Uma curiosidade sobre os Albertossauros é que Eles vivem na terra firme. é que eles se dividiam em 3 espécies: os Albertossauros libratus, os Albertossauros megagracilis e os Albertossauros sarcopagos. Agora, em sétimo lugar, vamos falar sobre o Alossauro, que era semelhante ao Tiranossauro Rex também, mas o que tornava ele mais pior do que o Tiranossauro Rex é que ele tem a mordida mais terrível e assustadora da sua época. Viveu no período Jurássico há 165 e 145 milhões de anos atrás. E seu habitat era nos Estados Unidos, na América do Norte. Ele podia chegar a uma altura de 4,5 e 5 metros, tinha um comprimento de 12 metros e pesava 2 toneladas. Isso o tornava ele mais rápido do que o T-Rex. Além de possuir dentes afiados, ele também possuía braços mais fortes com as garras mais afiadas que podiam fazer um estrago nas suas presas. E outra coisa que o diferencia do T-Rex é que na sua cabeça ele possuía chifres perto dos seus olhos. Com certeza vocês não vão querer tropeçar com esse dinossauro e vão agradecer por eles estarem extintos. Agora o próximo dinossauro vai deixar você de queixo caído, pois esses eram muito mais perigosos do que o espinossauro, do que o Tiranossauro Rex e até mesmo dos alossauros. Senhoras e senhores, conheçam o Gigantossauro. E não é à toa que eles têm esse nome, pois eles eram conhecidos como os lagartos gigantes do sul. Ou seja, dá a entender que eles habitavam a América do Sul. Gente, eles eram muito maiores. Eles eram muito maiores do que os Tiranossauro Rex. Podiam chegar a ter 7 metros de altura e passar dos 14 metros de comprimento. Pesavam cerca de 7 toneladas e eles viveram no período Cretáceo há aproximadamente 67 milhões de anos atrás. Os gigantossauros eles eram tão perigosos que eles eram territoriais. Eles eram conhecidos por terem a maior mandíbula do mundo e seu crânio podia chegar a ter 1,6 metros. Seus dentes curvos e afiados podiam medir 15 centímetros. Obviamente, pelo tamanho deles, eles caçavam dinossauros maiores. Ou seja, naquele tempo eles poderiam até mesmo caçar os braquiossauros. E para piorar, eles não só se alimentavam de
dinossauros vivos, mas eles também se alimentavam dos mortos, se alimentavam das carniças dele. Sem dúvida, curiosos, eles eram os maiores carnívoros terrestres da história. Em penúltimo lugar, eu selecionei o Gigantoraptor. É isso mesmo que você ouviu, Gigantoraptor, também conhecido como ave de rapina gigante. Os Gigantoraptors viveram no período Cretáceo, há aproximadamente 70 milhões de anos atrás. Eles eram muito semelhantes às aves. Tinham uma altura de 3,5 a 4 metros. E seu comprimento chegava a ter 8 metros. Pesavam cerca de 1,5 toneladas. E seu habitat era nos continentes asiáticos. E o curioso nos Gigantoraptors é que eles eram os maiores nos grupos dos Oviraptors. Eles possuíam um bico e pernas e asas que eram muito semelhantes às aves hoje em dia. Mas eles não sabiam voar como os Velociraptors, mas nas suas pernas possuíam garras afiadíssimas, o que dá a entender que quando eles caçavam, eles se agarravam bem às presas e rasgavam as suas peles. Eles não eram muito maiores do que os tiranossauros, mas eram maiores do que os alossauros. Mas Davi, você já falou sobre os dinossauros carnívoros que atacavam em terra firme e até mesmo nos céus. E os que viviam nas marés? Ah, pequeno curioso, eu deixei reservado por último o mais perigoso dos mares, o Cronossauro. E não é à toa que ele tem esse nome, pois ele foi nomeado de acordo com o titã líder Cronos. Esse dinossauro viveu no período Cretáceo, há 125 e 99 milhões de anos atrás. Ele podia chegar a 10 metros de comprimento e pesava 10 toneladas. Ele tinha uma cabeça alongada, com um crânio que podia chegar a 2,7 metros e um pescoço curto. Possuía uma cauda curta e tinha 4 nadadeiras. As traseiras eram maiores do que as da frente, o que tornava ele o mais veloz nos mares. Apesar de ele possuir dentes cônicos e alongados, os dentes dele não eram afiados, mas eram fortes o bastante para quebrar os ossos de uma presa. Tanto que, quando eles se agarravam até mesmo em presas que eram maiores do que eles sacudiam elas violentamente até arrancar os seus membros, o que era muito semelhante aos crocodilos hoje em dia. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram os dinossauros carnívoros que vocês agradeceriam por estarem extintos. Óbvio que existem outros, mas eu pensei em listar 10 aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e aproveita para comentar no vídeo. Aproveita também para ativar o sininho de notificação para o YouTube saber que vocês gostam desse conteúdo. E se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo listando outros 10 dinossauros carnívoros que podem até ser mais perigosos do que esses que eu falei. Então é isso tudo, curiosos. Valeu e falou!